Quem não gosta de receber dicas, de receber toques quando tá pretendendo fazer alguma coisa para se sair melhor, não é verdade? E como o assunto do vídeo, o contexto do vídeo é sobre pregação, eu quero dar para você algumas dicas de como você se sair bem na sua mensagem, né, na forma como você vai pregar. Dicas que eu tomei para mim, alguns acertos que nessa trajetória pregando a gente aprende e que coisas boas têm que ser passadas. Então, se você deseja aprender algumas dicas, assista esse vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante para o fortalecimento do canal. E é isso aí, vamos embora. Na nossa caminhada com o Senhor e fazendo a obra de Deus, a gente vai aprendendo algumas coisas, vai errando, vai acertando, e eu acredito que assim como os erros, os acertos também devem ser passados para que a gente possa evoluir como um corpo. E nesse vídeo eu quero te dar algumas dicas de como você pregar melhor, se sair melhor pregando, pregar de forma mais excelente, para que a obra possa ser feita de maneira melhor, de maneira excelente, de maneira legal. E por esse período que eu tenho de pregar a palavra do Senhor, de transmitir a mensagem de Deus, eu acertei em algumas coisas e eu quero compartilhar esses acertos com vocês. Então a primeira dica que eu dou para vocês é, antes de pregar, ore. Talvez pareça clichê essa dica. Ah, meu Deus, ela tá mandando orar. Mas a oração é essencial na pregação. Porque se a gente não orar, quando for pregar, não se preparar em oração antes de pregar, a nossa pregação não vai ser uma pregação, mas sim uma palestra. A gente vai estar falando, sem a ação do Espírito Santo ali para trabalhar nos corações. Então, quando a gente ora, a gente tem esse direcionamento, a gente tem essa dependência de Deus, a gente tem esse temor em Deus estar presente na pregação enquanto nós estamos pregando. E eu creio muito nisso. A oração, ela fortalece o pregador. A oração, ela direciona o pregador. Porque é através da oração, onde o Espírito de Deus nos direciona em que nós devemos pregar, no que nós devemos dizer, a oração, ela nos dá o discernimento e o entendimento da mensagem. E a oração nos faz ficar completamente dependentes do Senhor Jesus para aquele momento. Então, é inadmissível um pregador ou uma pregadora da palavra do Senhor subir na tribuna, assumir o microfone, sem ter falado com Deus, sem ter consultado a Deus e simplesmente chegar lá, falar, entregar o microfone e voltar para casa. Não é isso. Nós precisamos de oração. Oração é caminho, oração é direção. Oração, antes de pregar, é discernimento, fortalecimento do Espírito. Então, ore. Segunda dica bastante importante e especial que todo mundo faz, ou quase todo mundo, prepare um esboço. O esboço vai te ajudar a não se esquecer, a não dar branco, vai te ajudar a orientar você naquilo que você está falando. Então é de suma importância ter um esboço preparadinho, e isso também significa, é sinal de que a gente se preparou, que a gente está preocupado na mensagem e a gente escreveu tudinho para dar o melhor para a igreja. Claro, né, galera? Não é uma ordem, não é uma obrigação. Às vezes a gente prega tanto uma mensagem que o esboço fica aqui na nossa mente, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma mensagem que eu prego há algum tempo, que eu falo até que é a minha mensagem farda. E eu já preguei tanto ela que o esboço está aqui na minha mente. Mas existem outras que eu preciso olhar, eu preciso ver, para ter uma orientação melhor, uma organização melhor, enfim. Mas é muito importante a gente preparar isso para ficar mais organizada a nossa mensagem, tá bom? Terceira dica, a sua mensagem ela precisa ser cristocêntrica. Deixe a mensagem cristocêntrica. E o que é isso, Sara? É ter Deus no centro da mensagem. Jesus, a glória da mensagem precisa estar em Deus. A glória da mensagem, o louvor da mensagem precisa ser transferido para Deus. Por mais que você não pregue, tipo assim, em temas específicos como o sacrifício de Jesus, coisas que envolvem Jesus diretamente. Por mais que você pregue sobre outros assuntos, sobre outras pessoas, por exemplo, Davi, você pode falar sobre Davi, você pode falar sobre a vida dele, mas a glória dessa mensagem precisa ser devolvida para Deus. Você fala sobre Davi, sobre o chamado de Davi, mas a glória da mensagem precisa estar no Deus que chamou Davi, que cuidou de Davi e etc.
Não só Davi, como outros homens, Moisés, outras mulheres de Deus, Débora, Esther, todos esses homens têm histórias lindas e mulheres marcantes, mas se a gente for parar para olhar a vida deles, Deus está intimamente associado. Deus é o grande astro, Deus é a grande estrela por trás das histórias de cada um desses homens e dessas mulheres de Deus. Por exemplo, nós vamos falar de Moisés, que foi o libertador do povo de Deus no Egito. E a vida de Moisés aponta para Jesus, porque Jesus é o nosso libertador. Nós vamos falar sobre a vida de Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. A gente vai olhar para Jesus e vai ver que Jesus foi o Filho amado, o homem segundo o coração de Deus. Então a história de Davi também aponta para Jesus. Ou até mesmo a história do próprio Adão, que pecou e caiu, mas a história dele aponta para um novo Adão, um Adão que não pecou, um Adão que não caiu, um Adão que não se deixou ser levado pela conversa da serpente, que é Satanás, mas que foi fiel até o fim e se preservou santo. Então, a temática da mensagem, por mais que seja um tema ou sobre uma pessoa, ela precisa ter Jesus, ela precisa ter Deus no centro. A glória da mensagem precisa ser voltada para Deus. Outra dica muito importante, estude. Não, a gente não pode chegar num culto em cima de um púlpito completamente despreparado. Aquele negócio do... vou chegar lá, vou abrir a Bíblia e Deus vai falar como Ele quiser. Gente, não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa sentar, estudar, preparar a mensagem, ler, entender quem escreveu, por que escreveu, aonde escreveu, o que estava acontecendo quando ele escreveu, entender tudo que está por trás daquele texto para a gente poder fazer o nosso esboço, para a gente poder ter uma noção melhor da história e poder pregar com excelência para a igreja que está ouvindo a gente. A Bíblia diz crescer na graça, sim, mas também crescer no conhecimento. Entenda o que você está pregando, estude, conheça sobre aquilo que você está tentando ministrar e passar para a igreja. Porque se a gente subir em cima de um púlpito completamente despreparado, seja para quem for pregar, para criança, para adulto, para mulher, seja para quem for. Se a gente subir despreparado, a gente vai pregar uma mensagem completamente rasa, completamente choca, não vai ter conteúdo e o povo vai ficar com vontade de se alimentar mais e não vai poder. Por quê? Porque você não se preparou. Então vamos sentar o bumbumzinho na cadeira, quebrar a cabeça, estudar o texto, alimentar a nossa alma, porque quando a gente estuda a Bíblia, a gente alimenta a nossa alma, a gente vai aprendendo mais coisas e o Espírito Santo de Deus vai ministrando mais aos nossos corações e quando a gente chega para pregar para a igreja, sai aquela mensagem poderosa, Deus nos usa, a igreja é alimentada e o nome dele é glorificado. Então estude. E com esse vídeo a minha intenção foi de fato te ajudar, dar algumas dicas para que você possa melhorar o seu desempenho na pregação da palavra. O outro vídeo foi sobre os erros e agora esse é sobre os acertos. E eu espero que Deus te abençoe e eu tenho certeza que Ele vai continuar te usando grandemente. Amém? Clique em gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho e é isso aí. Deus abençoe.